Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje falaremos sobre educação cristã clássica. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, uma enquetezinha na verdade, perguntando para vocês quais são os outros temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal, e vocês prontamente responderam e falaram que é educação cristã clássica. Algo que eu estudo, que eu me debruço e que eu amo. Antes de falarmos sobre educação cristã clássica, gostaria de te pedir algo, posso? Se você ainda não é inscrito no canal, ative o botão aqui para se inscrever, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, curte, comente, compartilha, isso ajuda muito a gente aqui que faz conteúdo no YouTube, faz toda a diferença, porque o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo. Mas o que é um educador clássico? É a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao se tratar de educação cristã clássica. O educador clássico, ele ensina para a criança o que e quando ela quer saber. Ou seja, um educador clássico, ele entende que aprendizados que uma criança ela tem aos 10 anos não vai ser o mesmo que aos 4 anos, porque o seu próprio desenvolvimento, o seu corpo, ele vai pedir outros conhecimentos. Automaticamente, ele vai começar a externar ali algumas características, algumas coisas das quais você vai precisar preencher. Eu falo agora no quesito educativo. Mas o que é o termo clássico? O termo clássico, ele requer, na verdade, uma definição pequena, bem simples. Ao longo da história, nós podemos observar que o período clássico, ele se refere à civilização dos gregos e também dos romanos, porque foram eles, por exemplo, que trataram muito a questão da arte, da arquitetura, dos mitos clássicos, sem contar, é claro, as línguas clássicas que nós conhecemos como o grego e o latim. A educação clássica, oriunda desses povos, dos gregos e dos romanos, nada mais é do que os métodos educacionais que eles trouxeram ao longo da história. Disso, o termo clássico, ele serve também para poder descrever elementos que vêm ornados ali de tradicionalismo, de autoridade, de confiança e tudo que remete a essa era, né, ou a algo duradouro. Os gregos e os romanos, num período ali de 1000 anos mais ou menos, eles tiveram algumas metodologias, mas duas delas nós vamos citar aqui, que são as mais utilizadas, inclusive são utilizadas ainda nos dias de hoje, que é o que nós chamamos de educação clássica. A primeira delas é o currículo trivium, ou seja, ela significa, esse currículo trivium significa 3 caminhos ou 3 vias, e é constituído por disciplinas como gramática, lógica e retórica. Também temos uma outra que é o quadrívio, e ela é formado pelos 4 caminhos ou 4 vias. Nessa disciplina, essas disciplinas, elas são estruturadas por astronomia, aritmética, música e geometria. Esses termos, trivium e quadrívio, eles foram cunhados, na verdade, na Idade Média. Na época em que eles eram exercidos, eles não tinham esse nome. Na época que os gregos e os romanos, eles usavam dessa metodologia, elas não tinham esse nome, foram ter pós, esse período aí, lá na Idade Média. O termo clássico, ele ficou muito ligado à metodologia trivium, que foi a metodologia adotada principalmente por muitas pessoas ali na América do Norte, e aquelas pessoas que adotam o homeschooling, ou como a gente conhece, a educação doméstica. Principalmente oriundo ali da América do Norte, tá, pessoal? Eles adotaram o currículo trivium. O que constitui cada uma dessas disciplinas? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A trivium, ela significa a arte da linguagem, porque as disciplinas que estão ali colocadas vai tratar principalmente essa questão do vocabulário, do entendimento. Nós chamamos de artes verbais. A gramática, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, a gramática é aquele período em que a criança, ela tá repetindo muitas coisas que nós falamos. Sabe aquele tempo da criança? Quando você fala uma coisa e ela repete?
Então, a gramática é ligada a esse tempo. Ela fala principalmente sobre a questão da linguagem, né? Porque é repetição. Então, linguagem humana, a questão do idioma, ela trata a repetição, até mesmo a própria gramática, a literatura, porque você acaba repetindo, você vai lendo, você acaba repetindo aquilo ali. A lógica vai tratar a fase da criança de argumentação. Não tem quando a criança ela chega numa fase que ela começa a te perguntar muitas coisas? Mas como é que faz isso? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Ela começa a raciocinar, a racionalizar as coisas. Então, nós chamamos essa fase da criança de lógica, porque ela começa a argumentar, ela começa a construir ideias, ela começa a desafiar, a trazer hipóteses. Também a fase da retórica, que é inclusive uma fase que acompanha o ser humano em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. É quando o aluno ele aprende a expor as suas ideias. A retórica nada mais é do que a arte que uma pessoa tem de se comunicar, ou seja, de se fazer entendível. É a arte que uma pessoa, por exemplo, tem de contar histórias, que tem essa capacidade. Essas disciplinas, elas persistiram ali ao longo dos períodos gregos e romanos. Elas eram muito úteis para o crescimento, principalmente com relação à capacidade linguística, já que são disciplinas envoltas às artes das línguas. Com o advento da Idade Média, acabou que esse currículo ele precisou ser complementado com disciplinas quantitativas. Foi aí que surgiu o que nós chamamos de quadrívio, composto por geometria, música, aritmética e astronomia. E o que são cada uma dessas disciplinas? O que cada uma delas trabalha? Em geometria, nós abrangemos a questão dos rudimentos da geografia, as formas, como calculá-las. Em astronomia, você vai perceber que envolve muito a questão da física, o cálculo da luz, da altura, e também envolve o estudo dos astros, como o próprio nome já pressupõe. Em música, eles estudavam a composição dos sons, da melodia, os instrumentos. Em aritmética, é a famosa matemática, são as operações numéricas. Juntando o currículo trívio com o currículo quadrívio, formam ali 7 disciplinas, que são conhecidas como as 7 artes liberais. Qual que eu começo, Mica? Ou qual que eu adoto para minha vida? É bem recomendado você começar primeiramente com o currículo trívio, que trata ali primeiro a arte da linguagem, você impor ali literatura, gramática, a questão da lógica, o poder de argumentar, e também a retórica, a pessoa saber passar o conhecimento, né? O que ela pensou, o que ela formou, o que ela raciocinou. E depois você complementar com as disciplinas do quadrívio, ou seja, as disciplinas que envolve a questão quantitativa, os números. Só que a gente precisa levar em conta que, por exemplo, a retórica, eles costumavam colocar como a última disciplina a ser trabalhada, assim como também a que vai ser trabalhada durante todo o tempo. Só que eu acho que ali em retórica, você pode começar a trabalhar desde a infância, desde quando a criança ela começa a pedir por esse tipo de ensino, por esse tipo de metodologia, e você continuar aperfeiçoando isso durante todo o tempo. Porque até hoje, né, até os adultos, nós utilizamos muito de retórica para tudo. Precisamos comunicar, precisamos nos fazer entender em meio à sociedade. E assim, pessoal, eu não vou falar aqui para vocês qual é o método que você tem que adotar. Se é o trívio, se é o quadrívio. Eu, particularmente, eu adotei na educação das crianças o método trívio e depois eu vou complementar com o quadrívio. Eu tenho um filho de 4 aninhos, então a gente já está inserindo essa parte da gramática e um pouquinho da lógica. E eu também tenho uma enteada que eu cuido dela e ela está com 10 anos. Então eu pincelo ali algumas coisas, até porque ela vai para a escola um período de tempo e depois eu faço o que nós chamamos de after school, ou seja, eu faço a complementação dos estudos e eu escolhi a educação clássica exatamente porque eu sei que é algo tradicional, é algo duradouro e eu creio que forma um ser humano muito melhor do que qualquer outra metodologia contemporânea ou que nós vemos nas escolas hoje em dia.
Quando eu falo de educação cristã clássica, é como se eu pegasse todo esse conhecimento da educação clássica e colocasse sob uma cosmovisão cristã. Então, tudo que as crianças aprendem, elas aprendem com base na Bíblia. Elas aprendem matemática, elas aprendem ciências, elas aprendem geografia, tudo sob uma perspectiva cristã, entendendo que foi o Senhor que criou todas as coisas, entendendo que foi o Senhor que a capacitou para estar exercendo aquelas disciplinas, aprendendo a capacidade de pensar, a capacidade de se expressar, é sempre com uma base cristã. É a metodologia que eu escolhi aplicar na minha vida e que eu também ensino para as crianças e gostaria muito que elas continuassem ensinando os filhos, porque eu creio que dará muitos frutos, assim como a gente já observou. Se você pegar crianças que utilizam do método da educação clássica, principalmente educação cristã clássica, que é o time que eu faço parte, ou seja, eu aprendo todas essas artes liberais, mas sob uma perspectiva cristã, você vê a diferença delas para, por exemplo, qualquer outra metodologia que foi adotada pelas escolas. Você observa a diferença na retórica, a capacidade de raciocinar, de argumentar, o poder que a leitura tem na vida delas, a forma como isso é aplicado em relação ao seu próprio vocabulário. Inúmeras vantagens que uma família ela tem ao usar uma metodologia como essa. E eu gostaria de falar uma frase do livro, que eu ainda vou falar aqui no final desse vídeo para vocês, que é o livro que eu me baseei para estar trazendo aqui essa introdução da educação cristã clássica, que está na página 30. Se vocês me permitem, eu quero ler o trechinho que está no final. Diz assim, abre aspas, o experimento moderno na educação, portanto, tem cerca de 100 anos e está murchando. Já o experimento clássico tem cerca de 1000 anos e está renascendo. Então, nunca fica ultrapassado. Ele é tão atual quanto era em sua época. O método clássico, ele é um método duradouro. E foi esse método que eu escolhi, que eu adotei para educar as crianças. E é o que eu gostaria também que você adotasse. Porque quem sabe assim, nós podemos fazer aí de um Brasil um pouco melhor, fazer um Brasil melhor nos termos educacionais. Se você gostou desse vídeo, por favor, não saia dele sem curtir, sem comentar, sem compartilhar. Talvez tenha uma outra mãe que está pensando em introduzir esse método da educação e talvez esse vídeo aqui vai ampliar o seu conhecimento, vai ampliar aquilo que ela sabe ou pelo menos vai instigar ela a pesquisar sobre. Esse vídeo, queridos, foi somente uma introdução para vocês entenderem um pouquinho como que surgiu essa educação cristã clássica, o que caracteriza essa educação cristã clássica, o que compõe essas disciplinas, o que cada uma delas trabalha. Então foi um vídeo bem objetivo. E eu usei, de material este livrinho aqui do autor Chris Perry, que é Introdução à Educação Cristã Clássica, da editora Trinitas. Esse livro, ele é maravilhoso, é fininho, tá? Diga-se de passagem, ele é fininho, rapidinho, vocês vão ler, é muito prático. E o que é interessante é que o Dr. Christopher Perry, ele vai trazer isso aqui de uma forma muito palatável. Então, por mais que seja uma linguagem que a gente acha que é clássica, vai falar... Não, é uma linguagem atual, mas que vai tratar de um assunto clássico. Então, fica aqui minha indicação. Eu tô deixando aqui embaixo nos comentários o link para você acessar para você ter acesso a esse livrinho, comprar, adquirir, estudar e implantar na educação, na sua educação e também na educação dos seus filhos. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!